Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, onde a gente discute questões emblemáticas, importantes para o presente e o futuro da Bahia. Uma delas é o desenvolvimento econômico da capital. E eu estou aqui com uma representante dos novos tempos de desenvolvimento econômico de Salvador, justamente a secretária municipal de desenvolvimento econômico, Mila Paz, é a nossa convidada no Linha de Frente. Seja bem-vinda, Mila, é um prazer conversar com você. Prazer todo meu, eu que agradeço a oportunidade. A gente vai falar sobre vários assuntos que já estão em pauta na prefeitura, já estão em pauta na gestão pública, mas a gente também vai falar sobre o futuro da Bahia, o futuro de Salvador. E começando, Mila, muita gente me questiona, Pablo, você conversa com as pessoas que são da política, você conversa com as pessoas que são do mundo dos negócios. Qual a diferença que você percebe para quem trabalha na iniciativa privada e no poder público? Em outras palavras, passando para você que tem a experiência dos dois lados. É mais difícil realizar as coisas em pouco tempo no poder público, na gestão pública, como dizem, a burocracia dificulta muitas coisas, Mila? Vamos lá. É uma pergunta interessante, eu nunca respondi ela assim numa entrevista. Eu diria que a grande diferença que eu percebo entre o trabalho na gestão pública e o trabalho na iniciativa privada não tem a ver tanto com burocracia. Tem, claro, a gente tem a maneira de implementação de projetos diferente, né? A gente enfrenta um desafio na área pública maior. Né? Na iniciativa privada as coisas são mais dinâmicas, a gente consegue, de uma maneira menos burocrática mesmo, implementar. Mas eu diria que a grande diferença que eu noto, né, nessas duas experiências é a capacidade de transformação. Então, se você me perguntasse hoje o que de fato você percebe como grande diferença entre sua atuação na área privada e da atuação na área pública, é que na atuação da área pública, tudo que a gente faz gera uma transformação e um impacto muito grande na vida das pessoas. O peso é maior, a amplitude é maior, a abrangência é maior. O impacto da gestão privada dentro da empresa, ele é um impacto limitado ao universo que aquela empresa atua, que é o universo dos seus stakeholders, dos seus empregados, no máximo aquele universo direto ali de clientes e fornecedores. Na gestão pública municipal, né, eu só posso falar da minha experiência, que é na gestão pública municipal. A transformação de tudo que a gente faz, o impacto de tudo que a gente faz é muito grande na vida das pessoas. Até porque os stakeholders são quase todas as pessoas do município. É a população da cidade. Então, é uma coisa assim que eu diria que mexe muito com a gente, sabe? A gente... e eu brinco lá, que a gente trabalha com muita pauta positiva, né? Porque a gente está trabalhando sempre em prol do desenvolvimento, do fortalecimento, Então, assim, é muito gratificante perceber o quanto que o seu trabalho tem a capacidade de transformar vidas. Empresária, administradora de empresas, ela também tem uma pós-graduação em gestão financeira pela conceituada Fundação Getúlio Vargas, ou seja, ela transita, eu diria, no melhor dos dois mundos, ou no mais desafiador dos dois mundos. Só que a sua secretaria, eu vou tentar dizer o nome completo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Não, emprego e renda. Emprego e renda. Isso. Essa parte de emprego e renda me parece o maior desafio de Salvador no momento, junto com a segurança pública. Como é que a gestão pública está trabalhando para reverter os índices de desocupação, de desemprego aqui na capital? A gente, na verdade, esse é o propósito da secretaria, né? A gente existe para pensar programas, ações, iniciativas que gerem emprego e renda para as pessoas. O desenvolvimento econômico é parte disso, ou seja, a gente precisa... Não tem uma resposta única para a sua pergunta. Tudo que é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, todos os nossos programas, têm como propósito final a geração de oportunidades. Então, a gente atua com várias frentes. Eu brinco que a gente faz um monte de coisa diferente, mas que tem o mesmo propósito. Então, a gente tem um trabalho voltado para qualificação e formação de pessoas. Então, todo o programa de formação e qualificação de mão de obra do município está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque a formação de talentos é um pilar importante no desenvolvimento econômico de uma cidade. A gente tem uma atuação forte no trabalho de simplificar e desburocratizar a máquina pública. Por quê? Aliás, deixa eu abrir um parênteses, já reduziu bastante o tempo
aqui na capital para a gente abrir uma empresa? Era de quanto e passou a quanto? A gente saiu de 9... no melhor dos tempos, a gente tinha alguns meses, chegou a 9 dias, hoje a gente está fazendo em 6 horas. Abrindo a empresa em 6 horas. Isso facilita bastante. Isso é um trabalho conjunto e é importante frisar que esse trabalho de desburocratizar a máquina pública, de trabalhar pela melhoria do que a gente chama ambiente de negócios, é um trabalho liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas ele é um trabalho conjunto de várias secretarias. Porque, embora a gente tenha uma missão de pensar, de buscar esse benchmarking com outras cidades, identificar onde a gente pode estar melhor, abrir os rankings de cidade empreendedora, de cidade que emprega, que desemprega, tem vários rankings hoje no mercado, são termômetros importantes da gente acompanhar. Quem acompanha os rankings, quem abre esses rankings para identificar onde é que a gente está ruim, onde é que a gente está bom, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas, no final das contas, quem tem a caneta e a possibilidade de melhorar ou não aquele indicador, muitas vezes não é a Secretaria. É uma Secretaria de Fazenda, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, é uma Secretaria de Ordem Pública, é uma Vigilância Sanitária. Então, o trabalho de melhoria de ambiente de negócios, que é um outro pilar que a Secretaria trabalha de forma muito intensa, é um trabalho que eu diria assim, a muitas mãos. A gente instituiu o Comitê de Desburocratização Municipal esse ano, no mês de maio, e é um comitê formado por várias secretarias. Por quê? Porque é um trabalho conjunto do município, da prefeitura como um todo, trabalhar essa desburocratização e esse ambiente de negócio. Que aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a geração de emprego e renda? Tem tudo a ver, porque um ambiente de negócio favorável para quem empreende, para quem investe, atrai empresas, facilita as empresas da cidade a crescer, isso gera mais emprego, gera mais oportunidade. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Salvador é uma cidade que tem história, tem cultura, tem arte, tem tradição, tem turismo. Tem evento? Tem evento, o maior litoral, a maior costa do Brasil. Tem coisa demais. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes, quando tem essa abundância, a gente não sabe o que a gente vai projetar, a gente vai focar, vai atacar. Outras cidades menores, às vezes, são até mais bem-sucedidas, bem menores. Eu vou citar aqui uma aleatoriamente, Gramado. Gramado teve um foco e é uma das melhores do Brasil nesse foco. No seu caso, percebendo esse leque muito grande, isso gera assim, rapaz, onde é que eu vou primeiro? O que é que eu vou conseguir primeiro? Onde está seu foco atualmente, Mila? A gente trabalha, eu diria assim, em duas vertentes principais. Um olhar sobre a economia pujante e existente na cidade e pensa e desenvolve programas de como a gente pode fazer com que essas atividades econômicas, que já têm uma relevância na cidade, possam crescer cada vez mais. E a gente tem um outro olhar, que é como eu posso diversificar essa matriz econômica, quais são esses outros segmentos que eu posso, de alguma maneira, trabalhar e fomentar para que eu possa atrair novas empresas para a cidade e crescer essa base econômica, né? Porque os desafios de Salvador são inúmeros, né? Esse desafio da geração de emprego é um desafio enorme, uma cidade que tem uma quantidade de pessoas enorme ainda nessa faixa de desemprego ou buscando uma colocação. Então, eu diria que a gente tem esse olhar essa aproximação e esse diálogo com o empresariado que já está na cidade, com as empresas que já são da cidade, para entender onde é que a gente pode melhorar ainda mais, e alguns setores que, a partir de estudos econômicos que a gente desenvolveu ou que a gente até vieram da gestão anterior, a gente aponta indicadores, indícios de que a gente tem um potencial a desenvolver naqueles setores. Nesse aspecto da prospecção para formas de vocacionar Salvador em outros caminhos, a questão náutica, que eu vejo que vocês têm se movimentado muito nisso, faz parte desse plano? Faz. Essa economia do mar, como a gente chama, que a náutica é uma das vertentes, né? Esse olhar sobre esse potencial dessa economia do mar, a gente está aí, a gente tem quase 60 quilômetros de praias, estamos localizados na maior baía do Brasil, segunda maior baía navegável de água quente do mundo, e a gente olha nosso PIB e não enxerga ali, economicamente, uma relevância dessa atividade econômica da economia do mar. Somos uma cidade que temos um porto importante, com uma atividade que pode ainda ser melhorada, mas que tem
uma capacidade enorme de entregar mais para a cidade do que entrega hoje. Então, a gente tem olhado para a economia do mar, de uma maneira geral, como uma potência. E, sem dúvida nenhuma, a náutica é uma grande potência dentro da economia do mar e é um desses setores que eu falei de diversificação econômica que a Secretaria tem, a Prefeitura, de uma maneira geral, tem atuado. A gente fez no início da gestão, foi até a Secretaria de Turismo quem capitaneou no primeiro momento essa ação. A gente constituiu um comitê náutico que é formado não só pela Prefeitura, mas por várias instituições, inclusive outras instâncias governamentais, fazem parte do Comitê Náutico para a gente exatamente articular essas ações que precisam ser feitas para a gente potencializar economicamente a economia do mar e a náutica na cidade. A gente trouxe um estudo que traz várias ações, um conjunto de ações importantes que o município precisa fazer e que os atores da náutica precisam fazer para a gente potencializar essa atividade econômica. Então, dentro dessas ações, tem desde ações de infraestrutura náutica, ações de programas e desenvolvimento de projetos na área náutica, formação de pessoas, capacitação e qualificação de mão de obra na área náutica, atração de eventos de relevância na pauta náutica. Então, tem um conjunto de ações que fazem parte desse estudo, que hoje eu diria assim, que é o norteador dessas ações que o Comitê Náutico tem encabeçado, para que a gente possa fazer esse desenvolvimento dessa vertente econômica que Salvador tem um grande potencial. E nessa questão de atração de eventos, você já tem, no calendário agora do segundo semestre, já tem importantíssimos eventos náuticos previstos aqui. Eu queria que você falasse, porque é muito relevante, tanto no ambiente náutico, mas para a sociedade como um todo. Um ambiente de negócio, né? Um ambiente de negócio. A gente vai acontecer em Salvador, em novembro, do dia 14 e 19, um salão náutico conhecido, francês, chamado La Rochelle. Vai ser a primeira vez que esse salão vai vir para as Américas. Ele saiu 2 vezes só da França, foi para a China, né? Ele aconteceu em Hong Kong e é a primeira vez que ele vem para as Américas e vai acontecer em Salvador no mês de novembro, de 14 a 19 de novembro. Quando acontece isso, Mila, eu tenho uma impressão que o ecossistema dá uma aquecida muito grande, envolve, você já tem uma projeção de quanto vai envolver em pessoas, em dinheiro, investimento? A gente, a atração de um salão, a realização de um salão náutico desse porte coloca Salvador dentro de um mapa super importante para esse segmento. Então, o salão, ele atrai desde estaleiros nacionais e internacionais, bandeiras importantes da náutica que vão estar aqui. Então, eu diria que é uma maneira da gente colocar Salvador dentro desse mapa do universo náutico, tanto para empresas, investimentos, eventos náuticos, atração de regatas, que envolvem toda uma cadeia. A gente tem muita impressão de que a náutica é uma atividade que tem uma cadeia muito... que alcança apenas uma população de alta renda, e isso é uma visão equivocada. A náutica, ela tem uma cadeia produtiva enorme por trás de atividades na área náutica. A indústria náutica é uma indústria de capital humano, de geração de emprego muito alta. É uma atividade que é pouco automatizada, então ela gera muito emprego. Então, ter como olhar essa atração da indústria náutica para a cidade de Salvador é algo que tem uma relevância muito grande no que a gente falou da geração de emprego e renda. Então, aconteceu o Salão Náutico em Salvador, o prefeito falou no lançamento do salão que aconteceu essa semana de uma expectativa de movimentação de até de 100 milhões de reais em negócios que podem acontecer desde a venda, compra de embarcação até uma atração de uma empresa náutica que possa passar a ter interesse em se instalar em Salvador por conta da realização desses eventos. Salvador é uma cidade que tem uma característica, ela é uma cidade com um clima muito favorável, muito amistoso. Então, a gente começa a colocar essa Salvador de negócios, que a gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar aqui de um programa de atração de investimentos grande que a gente lançou também recentemente. Então, a gente começa a levar Salvador para um outro patamar de cidade, uma cidade que é muito legal para se passear, para se passar as férias, para se divertir, mas é também uma cidade muito boa para se investir, para se fazer negócios, que é esse o papel da Secretaria também. Isso é bom para Salvador não perder o seu passo mesmo, tanto no nível estadual quanto no nível regional em relação ao Nordeste. Eu estou conversando com Mila Paz, ela é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico
emprego e renda, não é isso? É isso aí. Desenvolvimento econômico, emprego e renda está falando sobre essas questões tão importantes para todos nós que moramos aqui em Salvador. E foi também da sua cabeça, foi também da sua planilha que saiu o Invista Salvador. Eu queria entender que programa é esse, qual o objetivo desse programa e quais os caminhos que vocês vão fazer o Invista Salvador se transformar numa referência no Nordeste. O Invista é um programa, como você já bem falou, de atração de investimentos para a cidade de Salvador. Ele é um programa que vem sendo gestado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Desde o início da gestão, a gente vem... não é da minha cabeça, né? É de toda uma equipe fantástica que eu não posso deixar de... Ninguém faz nada sozinho, então a gente tem um time de craques. É uma secretaria que trouxe aí um conjunto de pessoas que foram da iniciativa privada e que chegam na iniciativa pública com esse desejo de fazer diferente, de pensar fora da caixa e como é que a gente pode, de fato, vencer esse desafio que é o desenvolvimento econômico de Salvador. O Invista é um programa de atração de investimentos inspirado em vários programas similares e agências de fomento que existem em outras cidades do Brasil e do mundo. Então, a gente fez um grande benchmarking com cidades do Brasil, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, com cidades do mundo. Então, tem outras cidades do mundo que existem políticas e programas muito similares ao Invista. E o que é o Invista? O Invista é um conjunto ele é um programa que, eu diria assim, um embrião de uma futura agência de fomento que tem como objetivo atrair e fomentar negócios. Ele tem 3 pilares de atuação principais, um pilar de promoção de uma Salvador de negócios. Isso envolve desde a gente ter um portal e uma plataforma que apresente essa Salvador para se investir, porque a gente sabia muito bem se apresentar como uma cidade de turismo, de férias, mas a gente não tinha um ambiente de diálogo para quem quer investir. Quais são os setores que Salvador hoje tem, que estão crescendo? Onde é que eu olho isso? Onde é que eu vejo os programas de incentivo fiscal, de fomento ao empreendedorismo que a cidade tem? A gente hoje tem um portal, invista.salvador.gov.br, invista.salvador.ba.gov.br, que é, digamos assim, essa porta de entrada para esse investidor, esse empresário que quer ou está na cidade, quer crescer seu negócio, ou quer chegar na cidade de alguma forma. Então, ele tem, além nesse pilar de promoção, envolve participar de eventos de negócio, prospectar eventos de negócio no Brasil e fora do Brasil, fazer rodadas de negócio, roadshows, apresentar os programas da cidade e as oportunidades de Salvador para fundos de investimento, para empresas que hoje não estão na cidade, que querem se instalar na cidade. É esse pilar, primeiro pilar do Invista Salvador. Um outro pilar super importante que o programa também atua é o pilar da desburocratização e melhorar o ambiente de negócios. E aí a gente tem como principal parceiro desse pilar o Sebrae, que traz aí as melhores práticas do Brasil, das cidades que estão hoje despontando como cidades boas para se investir, boas para se empreender. Então a gente tem feito um trabalho junto com o Comitê de Desburocratização Municipal e o Sebrae para trazer essas boas práticas, esses sistemas, essas automatizações para dentro da gestão pública municipal e a gente começar a transformar, realmente fortalecer esse ambiente de negócios e fazer de Salvador uma cidade simples, fácil, leve para quem quer investir, simplificada, com processos automatizados, com cada vez menos burocracia para quem gera emprego e para quem investe. Essa redução que você falou há pouco, de 9 dias para até 6 horas em abrir uma empresa, já é um indicador fortíssimo. Já é uma grande conquista que 2 secretarias importantes participaram desse processo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de urbanismo, né, que é a SEDU e a Cefaz. Então, é sempre a gente estar ali fazendo essa articulação, identificando o que a gente pode fazer de melhorias e trabalhando isso coletivamente dentro do município para que a gente possa ir alcançando melhores rankings, alcançando esse ambiente de negócio favorável. E o terceiro e último pilar do programa, ele trabalha a experiência do investidor. A gente ouve tanto falar na iniciativa privada, hoje a onda é o trabalho da experiência do cliente, melhorar a experiência do paciente. E nós, como poder público, precisamos trabalhar a experiência de quem investe. E aí a gente criou, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, dentro do Invista, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um núcleo de atendimento ao empresário. É a gente criar de forma institucional essa aproximação
com esse investidor. Então, a gente tem hoje um time dedicado a atender esse investidor, a melhorar essa experiência. Isso é um trabalho construído, eu diria, desde o início da gestão. A gente vem fazendo isso de uma maneira informal. Né? A gente descobre que tem um investidor, a SEDU informa para a gente que tem um alvará de um empreendimento grande, importante em uma determinada região, a gente procura o contato desse empresário, entra em contato, em que a gente pode te ajudar, você está precisando de alguma coisa. O que a gente fez? O Invista, ele institucionaliza isso. A gente cria uma central de atendimento a esse empresário, onde a gente vai passar a oferecer apoio para esse empresário, desde apoio do tipo, eu queria identificar regiões, áreas, espaços da cidade, sejam eles públicos ou privados, que a gente possa botar um determinado negócio. Então, é todo esse apoio mesmo, personalizado para essas pessoas que hoje investem e geram empregos na cidade de Salvador. Muito legal. Eu vou fazer uma analogia aqui, é mais ou menos como você tem uma conta VIP num banco, numa instituição financeira, e você tem um gerente à sua disposição. É isso mesmo? É isso, exatamente isso. Vai quebrar seu galho lá, vai resolver os BOs, como o pessoal diz aqui. A ideia é que a gente tenha um interlocutor que é o ponto focal desse empresário com a cidade, com o município, para que essa pessoa seja esse facilitador desses processos inevitáveis que o empresário, o empreendedor passa até conseguir viabilizar ou até conseguir aumentar, ampliar seu negócio. Então, a gente tem essa interlocução facilitada com o empresário, com o empresariado, com os empreendedores de Salvador. A gente fez isso no universo de empreendedorismo, quando a gente criou o Saque do Empreendedor, lá no Mercado de São Miguel, que já é um ambiente para aquele pequeno empreendedor que a gente oferece ali todos os serviços da prefeitura num só lugar, além de a gente ter parceria com contabilidade, com apoio jurídico para pequenos empreendedores. O Invista faz isso no âmbito maior de empresas chegando na cidade, de grandes empresas crescendo na cidade. Mila Paz, na condição de secretária de Desenvolvimento Econômico da capital, ela também é empresária, administradora, tem experiência na iniciativa privada e no poder público. Ela já está na prefeitura, já na secretaria já há algum tempo e está nos desenrolando algumas realizações que estão acontecendo e que muitas vezes a gente precisa colocar holofote para entender que vai dar resultado a médio e longo prazo. Tem um equipamento que eu sou muito fã aqui na capital, que é o Hub Salvador, porque ele fala de economia criativa, fala de tecnologia, fala de startup e fala de um segmento que eu acredito que Salvador tem muito potencial para evoluir ainda. E eu sei que você é muito afeita, você gosta muito do ambiente lá. Me fala como está esse setor de startups, qual a visão que vocês têm das startups aqui na Bahia e especificamente em Salvador? A gente falou lá atrás, no início da minha fala, sobre essa diversificação econômica da cidade. O setor de tecnologia é um desses segmentos que a gente entende como um segmento importante para a cidade de Salvador. A gente tem uma atuação muito forte, conjunta, com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, né, que hoje vem fazendo um trabalho muito importante de infraestrutura de tecnologia na cidade de Salvador. Para vocês terem uma ideia, a gente está hoje implantando 800 quilômetros de fibra ótica na cidade. Vai fazer com que todos os bairros, todos os pontos de Salvador tenham conexão de internet de alta qualidade. A gente vai ter diversos espaços públicos, todos os prédios municipais com conexão gratuita de internet. A gente está implantando, a gente que eu digo, Prefeitura de Salvador, não necessariamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da CEMIT, toda uma modernização da porta para dentro de conexão entre informações e dados do município para que a gente possa ter cada vez mais resolutividade, velocidade, simplificação para a vida do cidadão. E, atrelado a isso, a gente tem programas como o Salvador Tech, que é um programa da SENDEC, que trabalha a formação de talentos na área de tecnologia, oferece um conjunto, a gente está aí com mais de 5.000 vagas em cursos de tecnologia, de formação de tecnologia. A gente está com um programa com a Secretaria de Cultura que envolve toda essa área de audiovisual, que é também um ecossistema de tecnologia super importante e que Salvador tem um DNA, tem um potencial de desenvolver enorme, além de ter equipamentos como o Hub, como a DOCA 1, ali no comércio, que são equipamentos que trabalham ações
e programas de aceleração, de incubação, para reter esse ecossistema, fortalecer esse ecossistema da área de tecnologia e da área criativa. A gente entende que Salvador é uma potência criativa e fortalecer esse setor criativo passa por trazer essa tecnologia e essas formações na área de tecnologia para que a gente possa realmente transformar esse setor de tecnologia, de inovação, num setor, digamos assim, economicamente pujante e que possa, daqui a 5, 6 anos, ter uma presença relevante no PIB da cidade, que é o nosso maior termômetro da assertividade dos programas de fortalecimento econômico, é quando a gente começa a perceber esses setores tendo relevância dentro do PIB econômico da cidade, gerando emprego e oportunidade para essas pessoas. Você mencionou também o DOCA 1 e vale o registro porque a economia criativa aqui em Salvador é algo que permeia várias classes sociais e geograficamente parece que Salvador toda é uma economia criativa em andamento. Recentemente, a Secretaria de Cultura e Turismo lançou alguns editais para fomentar isso e eu imagino que vocês também têm uma parcela, uma contribuição importante. O programa do audiovisual, o Salcine, é um programa nosso, eu diria, conjunto da Secretaria de Cultura e Turismo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É um programa que olha exatamente isso que a gente estava falando aqui. É um programa que traz todo um conjunto de formações de talentos na área criativa do audiovisual, com ações de fomento, que é o caso dos editais, de atração de negócios. A gente vai fazer o Salcine Conecta agora em setembro, junto com a Secretaria de Cultura, que é exatamente um evento para discutir o audiovisual, a potência do audiovisual na cidade de Salvador, fazer conexões de empresas que investem em audiovisual com empreendedores locais que trabalham com audiovisual e que podem ser potencializado através dessas conexões. A gente lançou na semana passada, junto com o Pedro Torinho, lá, o secretário de Cultura e Turismo, esse evento do Salcine Conecta, e junto com isso a gente trouxe aí 5.000 cursos na área de audiovisual. Isso é um marco super importante na cidade de Salvador. A gente, com 5.000 pessoas formadas e qualificadas na área do audiovisual, em cursos que foram cuidadosamente pensados em conjunto para trazer conteúdos de relevância. Pra você ter uma ideia, a gente fez um levantamento há um tempo atrás do quanto que os grandes eventos que acontecem na cidade muitas vezes precisam importar talentos de outros locais para etapas dessa cadeia produtiva do audiovisual que a gente não tinha pessoas aqui capacitadas e qualificadas para desempenhar. O nosso papel como poder público é exatamente proporcionar essa formação de talentos para que a gente possa cada vez mais gerar esse emprego, deixar que essa economia do próprio evento aconteça e deixe esse talento, essa formação, esse recurso na cidade. É importante, alguns projetos, algumas obras realizadas aqui, o recurso escapa porque o talento vem, como você falou, importado de outro lugar. Aproveitando sua presença como secretária e também como especialista em gestão financeira, em poder público, recentemente a Prefeitura conseguiu a aprovação na Câmara Municipal de um empréstimo de 300 milhões de reais. Não é exatamente sua pasta, mas tem impactos nisso. Eu queria saber qual a importância desse pedido que o prefeito fez e que foi atendido pelos vereadores, como é que isso impacta na vida do cidadão? Todo como você falou, não é liderado pela secretaria, né? Tem muitas ações. Eu diria que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria que ela tem muita coisa muito transversal, porque no fundo, tudo que acontece em prol do desenvolvimento da cidade, então, desde um recurso como esse, relevante, que chega no município para que ele invista em infraestrutura, seja uma infraestrutura social, uma infraestrutura de transporte ou uma infraestrutura na área de tecnologia, movimenta a geração de emprego. Consequentemente, você melhora a infraestrutura, você consegue atrair novas empresas. Então, assim, tudo está muito interligado, tudo tem muito a ver, a ponta final do trabalho tem muito a ver com a geração, com o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda. Então, a relevância desse tipo de movimento, de ter uma gestão fiscal hoje, como Salvador tem, exemplo no Brasil, gestão fiscal, tudo isso impacta, no final das contas, dentro desse ambiente de negócios
que faz com que Salvador torne-se cada vez uma cidade mais interessante, que começa a fazer parte do mapa de fundos de investimento, de grandes empresas. A gente tem aí alguns grandes grupos de saúde, grandes fundos de investimento de saúde chegando na cidade, tornando o setor de saúde um setor relevante para a economia. A área de logística, grandes grupos da área de logística chegando. Então, são segmentos que, na verdade, são resultado de um conjunto de ações que não é de um mês, de 2 meses de trabalho, é de um conjunto de meses e de uma força-tarefa que não é só minha, né? É de todo um time, realmente, de secretários, de servidores, de pessoas que trabalham no município em prol dessa melhoria da vida do cidadão. Falando em um time, eu te vejo como uma representante de uma geração de mulheres aqui da Bahia que arregaçou as mangas, que foi para o poder público, que foi para a iniciativa privada, que rompeu barreiras, que estão rompendo barreiras e colocando esse empoderamento feminino na prática para girar a nossa sociedade para uma visão, Mila, que eu acho uma visão mais carinhosa do que os homens. Tem diferença no trato que a mulher tem, seja no mundo dos negócios, seja no mundo da política, do que nós homens temos? Eu sou suspeita para falar, né? Eu queria saber sua opinião. Eu queria muito saber sua opinião. Eu acho que, claro que tem, né? A gente tem características muito peculiares da mulher. A gente tem uma capacidade mesmo de... Eu diria que é quase que uma leveza na relação, no trato, que eu acho que cria aí um ambiente favorável. Então, eu tenho experiência, assim, eu vim da iniciativa privada, trabalhei em algumas empresas que eram essencialmente empresas muito masculinas. Eu trabalhei numa empresa de construção civil pesada, então era uma empresa com muito homem. E eu, como mulher, eu percebia que a gente tem uma forma, eu não sei, é uma maneira não sei, eu não sei explicar exatamente qual é a diferença. A gente tem uma forma diferente de atuar do que o homem. Eu acho que a gente tem uma complementariedade de funções. Eu acho que muitas vezes o homem, ele cria uma resistência a trabalhar com mulheres, coisa que eu não vejo isso. Pelo contrário, eu acho que o prefeito Bruno Reis, ele trouxe aí, ele é um exemplo de gestor de empoderamento feminino na gestão. Foi recordista em secretárias. A gente teve momentos aí da gente ter 50% de mulheres nos cargos de liderança das secretarias. Então, a gente tem uma capacidade, eu diria que é uma capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de trabalhar de uma forma leve na relação interpessoal. Eu acho que a gente tem uma visão sistêmica de conseguir perceber esses desafios entre setores e tal. Mas eu tenho homens e mulheres na minha equipe, eu não tenho nenhuma dificuldade de trabalhar com mulheres nem de trabalhar com homens, mas eu sou muito suspeita para falar, porque eu acho que as mulheres têm ocupado... É super importante esse movimento que vem acontecendo no Brasil e no mundo, porque, sem dúvida nenhuma, a gente é muito exemplo, né, para outras mulheres, e eu acho que essa representatividade feminina em Salvador é algo que é muito, muito importante. Quando a gente olha, eu olho meus números lá na secretaria, mais de 60% dos meus indicadores de qualificação, de capacitação e de empregabilidade são mulheres. Que bom. Então mostra esse movimento das mulheres de querer, de fazer parte, de se inserir dentro desse universo do empresarial, que é super importante e necessário. Você disse que é suspeito para falar, eu que não sou suspeito, eu vou dizer sim. Eu tenho uma impressão, é uma impressão que eu tenho, que os homens, eles têm uma forma de enxergar o negócio, o diálogo, como assim, para um ganhar, outro tem que perder. E as mulheres não, as mulheres estão sempre em busca do ganha-ganha. Talvez pelo ambiente doméstico, por tentar harmonizar as coisas dentro de casa. Né? Natureza a natureza mesmo. De conciliação ali, desde das questões com os filhos e tal, até relações familiares de uma maneira geral, que a mulher... Eu vim de uma família de mulheres fortes, que não eram independentes financeiramente dos maridos, mas que eram as gestoras
e os maridos completamente dependentes psicologicamente e delas como gestoras dos seus lares. Minhas avós são exemplo disso, minha mãe é um exemplo disso, então realmente eu acho que a gente já está até tarde da gente estar ocupando essas posições que a gente tem ocupado hoje. E estão ocupando muito bem, estão ocupando em quantidade e principalmente em qualidade. Eu conversei com Mila Correia Paes Escarton. Mila Correia Gonçalves Paes Escarton. Mila Correia Gonçalves Paes Escarton, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, trazendo, como ela mesma falou, pautas positivas, mas principalmente desafios para uma cidade como a nossa capital, que merece ser enorme do jeito que ela nasceu e que vai continuar sendo. Muito obrigado pela conversa e boa sorte no seu trabalho, Mila. Obrigada a você pela oportunidade. E é isso, estamos sempre à disposição para falar um pouco aí dessa quantidade grande de coisas que a gente tem feito em prol do desenvolvimento econômico de Salvador, que não é um desafio pequeno. Isso aí não é mesmo. Obrigado a todos pela companhia. Até o próximo encontro com conversas legais bacanas aqui no Linha de Frente. Um abraço.